Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de doces florais. Na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês como eu vou preparar o nosso brigadeiro sabor Ferrero Rocher, cappuccino e também o tradicional de beijinho, que é o nosso brigadeiro de coco. Vou mostrar para vocês aqui todo o passo a passo, vou explicando também um pouquinho sobre cada um deles. E para começar, eu vou colocar aqui os leites condensados. Eu já coloquei aqui 3 panelas para a gente fazer as distribuições. E aí eu vou mostrando todo o passo a passo certinho para vocês. Pessoal, tem algo muito importante que eu preciso passar para vocês antes de dar continuidade aqui na nossa receita. Vocês precisam saber que essa aqui é a base principal para qualquer sabor de brigadeiro, que seria leite condensado e creme de leite. Claro, existem alguns sabores que a gente acrescenta chocolate, como eu já mostrei aqui, que a gente acrescenta outros sabores, mas a base do brigadeiro, independente do sabor dele, é sempre a mesma: leite condensado e creme de leite. Sabendo disso, vocês conseguem, através dessa base, transformar em qualquer sabor de brigadeiro. Então, por exemplo, você precisa de um brigadeiro de paçoca. Você vai pegar leite condensado, creme de leite, que é a base, e vai acrescentar paçoca. Compra a paçoca, desmancha assim mesmo com as mãos, coloca dentro da panela e leva para o fogo até dar o ponto. Você precisa de um brigadeiro de amendoim. É o mesmo processo. Vai trocar a paçoca pelo amendoim. Você precisa de um brigadeiro de morango. É o mesmo processo do brigadeiro de leite em pó. Troca o leite em pó pelo o pozinho de morango, né? Que é aquele famoso Nesquik. Não necessariamente tem que ser o Nesquik, pode ser de outra marca, mas é aquele pozinho que vende no supermercado rosinha, que tem sabor de morango. Você já consegue transformar o seu brigadeiro em um brigadeiro de morango. Então, eu preciso que vocês entendam isso, tá bom, meninas? A partir do momento que você aprende a fazer a base, você desenvolve qualquer tipo de brigadeiro. Se você quiser fazer um brigadeiro de queijo, você vai fazer essa base aqui, leite condensado, creme de leite, e vai acrescentar o queijo. Eu, particularmente, já fiz com o queijo Minas Padrão e ficou assim maravilhoso, muito bom mesmo. Então, independente do sabor que você quer fazer, você sempre vai ter isso aqui como base, que é o leite condensado e o creme de leite que a gente vai acrescentar aqui, né? Mas é a base para qualquer brigadeiro, tá bom? Pegando essa dica, pegando essa informação aqui, você sabe que você vai conseguir transformar qualquer tipo de sabor de brigadeiro. Então, você, como eu já disse, qual é o sabor do brigadeiro que você quer? Ah, eu quero um brigadeiro de castanha. Pega a castanha, tritura ela e coloca aqui dentro. E aí vai mexer. Gente, coloca aqui, que eu digo, é o leite condensado com o creme de leite, tá bom? Eu não coloquei aqui ainda, porque a gente vai colocar os pós para dar o sabor. E aí, lembra que eu falei na aula passada que a gente precisa diluir o pó no leite condensado ou no creme de leite? Pois é. Por isso que eu tô falando coloca aqui. Mas quando eu falo colocar aqui, é colocar dentro da base, leite condensado e creme de leite, certo? Até aqui, tudo ok? Se tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários. Bora lá para a receita. O primeiro sabor que eu vou mostrar para vocês aqui é o sabor de cappuccino. Nós vamos fazer um brigadeiro, né, para transformar em um docinho no sabor de cappuccino. Como que nós vamos fazer isso? Aqui eu tenho o meu leite condensado. Eu vou pegar o pó, vou pegar o café solúvel, aquele famosinho, né, Nescafé, mas eu tô falando da marca para vocês associarem, tá? Não precisa ser da marca Nescafé. É só para vocês entenderem que é esse tipo de café que a gente vai usar aqui. Então, o café solúvel, né, que a gente fala. Ó, vou colocar só um pouquinho aqui do café solúvel, tá? Claro, se você quiser ele mais forte, você pode colocar mais. É porque aqui eu preciso de um brigadeiro suave. Então, vou colocar menos café. Vou colocar aqui o café. Vou colocar também um pouquinho de chocolate. É bem pouco, tá? Ó, um pouquinho de chocolate. E o leite em pó. Vou pegar aqui. Ó, o leite em pó eu coloquei um pouquinho mais, tá?
As proporções são essas para uma caixinha. Você pode colocar mais do que isso ou menos. Só tenha cuidado para não fugir esse sabor, né, característico do cappuccino, esse saborzinho aí do café. Sabendo que, normalmente, o cappuccino, né, que a gente consome, a bebida cappuccino, ela vai leite, chocolate e café, a gente consegue transformar aqui em um brigadeiro de cappuccino. Claro, essa é a mistura, né, que eu conheço de cappuccino. Tem gente que coloca canela, coloca outras coisas, mas para mim, o cappuccino que eu conheço é essa combinação. Café, um pouquinho de chocolate e um pouquinho de leite, né? Enfim, então aqui eu desenvolvi meu brigadeiro de cappuccino. A minha versão é essa aqui. Se vocês quiserem testar de outra forma, fiquem à vontade. E aqui eu vou colocar agora um pouquinho de manteiga ou margarina e já a gente já vai levar isso aqui pro fogo, tá bom? Mas antes eu vou mostrar as outras misturinhas aqui para vocês. Prontinho, vou colocar aqui um pouquinho de manteiga ou margarina, ó. Coloquei. Aqui a minha mistura já está pronta no sabor de cappuccino. Agora nós vamos para o brigadeiro, sabor Ferrero Rocher. Eu vou colocar aqui um pouco de amendoim triturado. Uma colher, não precisa ser cheia, tá bom? Coloquei uma colher aqui, vou colocar outra colher, tá? Ó. E agora, nós vamos colocar aqui, nessa composição, um pouquinho de chocolate em pó, ó. Como eu já falei pra vocês na aula passada, né, na aula do docinho de leite em pó e do de chocolate, o chocolate em pó que eu estou utilizando é o 50% de cacau. Eu mostrei para vocês, se eu não estou enganada, foi na primeira aula do nosso curso, eu mostrei para vocês a marca do chocolate que eu indico, e também falei um pouquinho sobre ele na aula do brigadeiro de chocolate, tá? Que é a aula anterior a essa aqui. Então, se ficou alguma dúvida, tá? Se você quiser ver a embalagem, quiser ver a respeito do chocolate, a embalagem eu mostrei na primeira aula. Sobre o chocolate eu expliquei um pouquinho melhor na aula anterior, mas você precisa utilizar um chocolate de boa qualidade, 50% de cacau, que é o que eu tô usando aqui. Lembrando que esse aqui é o brigadeiro Ferrero Rocher. Agora, eu vou acrescentar aí, nessa mistura, uma colher de Nutella, ó. Aqui eu tenho a Nutella da menor, porque é só pra fazer mesmo esse doce. Ó, meninas. Uma colher bem generosa de Nutella, tá? Aqui não adianta ter dó, não adianta ter pena. Se a gente quer fazer algo bom, gostoso e quer agradar o nosso cliente, a gente vai caprichar. Não precisa colocar muita Nutella, mas também não coloca muito pouco, senão não vai dar o gostinho que a gente espera para o nosso brigadeiro de Ferrero Rocher. Aqui eu vou raspar com uma espátula, né? Vou tirar o excesso. E em seguida, já vamos levar para o fogo, ó. Tô fazendo as misturas aqui, para mostrar para vocês. Pronto. Agora, eu vou colocar um pouquinho de manteiga ou margarina. Aqui eu estou usando margarina, ó, só um pouquinho. Por quê? Porque aqui o amendoim, ele já tem um pouco de gordura e a Nutella também. Então, a gente não precisa adicionar tanta gordura aqui nesse brigadeiro, tá bom? Por isso, menos quantidade. Vou misturar aqui e já vou levar para o fogo. Mas antes, eu vou mostrar para vocês, ó. Meninas, recapitulando. Misturei aqui, tá vendo que eu coloquei tudo aqui? Eu vou misturar, colocar o creme de leite, que é meia caixinha de creme de leite para cada uma caixa de leite condensado. E vou levar no fogo para cozinhar, tá? Quando chegar no ponto, é o mesmo processo da aula passada. Não vai mudar nada com relação à aula anterior. O que tá mudando aqui é só o sabor, o processo de fazer, o ponto no fogo, a forma de embalar no plástico filme, deixar descansar pelo menos de um dia para o outro é igual.
o processo é o mesmo. O que vai diferenciar de um brigadeiro para o outro é só realmente o sabor. A forma de fazer é toda igual, certinho? Então, bora. Ó, aqui eu vou fazer com vocês o brigadeiro de coco, que é um clássico, né? O famoso beijinho, que a gente não pode deixar de fora aí do nosso cardápio, porque ele é muito querido, né? Muito procurado pelos clientes. Ele é um clássico, gente. É igual o brigadeiro de chocolate, é um clássico. Então, a gente sempre tem à disposição no nosso cardápio. Mesmo que você queira trabalhar com sabores mais refinados, sabores mais gourmetizados, eu recomendo que você ainda assim tenha os clássicos no seu cardápio. Então, para mim, os clássicos é o brigadeiro de chocolate e o brigadeiro de beijinho, que é o de coco, né? Então, nós não vamos deixar de fora, a gente vai fazer e é por isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Para fazer o nosso brigadeiro de coco, o famoso beijinho, a gente vai colocar para uma caixinha de leite condensado e meia caixinha de creme de leite, a gente vai colocar 80 gramas de coco, sendo 40 gramas do coco fino, que é esse aqui, e mais 40 gramas do coco em flocos, tá? E aí, nessa receita, a gente vai ter um segredinho que eu vou mostrar para vocês. Mas antes, deixa eu levar aqui, colocar o nosso coco aqui em colheradas, para vocês saberem mais ou menos quanto que vai dar 40 gramas. Eu já fiz as medidas aqui em casa, por isso que eu tô passando para vocês, tá bom? Ó, vai dar mais ou menos 3 colheres. Claro, você pode colocar 4 colheres, isso vai variar muito da sua colher, tá, gente? É só para quem não tem balança ter um norte aí na hora de fazer o doce. Você vai colocar de 3 a 4 colheres do coco fino e a mesma quantidade do coco em flocos. Aqui eu coloquei 3 colheres, você pode colocar um pouquinho mais. Ó, vou abrir o coco em flocos. Ó. E vou colocar 3 colheres também. Ó. 2. 3. Essa quantidade é suficiente pra gente fazer o nosso brigadeiro de coco, o famoso beijinho. Agora, eu vou ensinar pra vocês um segredinho, tá? Pra esse doce ficar irresistível. Assim, depois que a gente colocar um pouquinho de manteiga e o creme de leite, ele já vai ficar delicioso. Muito, muito bom mesmo. Porém, se você quer algo mais refinado, algo mais saboroso, eu recomendo que você coloque 2 colheres de leite em pó. Gente, parece bobagem, parece que a gente tá gourmetizando um doce que não precisa ser gourmetizado, mas eu garanto pra vocês, fica muito gostoso. Dá diferença no sabor. Pra ter certeza, você deve fazer aí na sua casa, tá? Faz uma receita aí sem o leite e faz outra com o leite. Com o leite fica muito mais gostoso. Mas claro, é totalmente opcional. Não é obrigado, não, você não é obrigado a colocar, só se você quiser. Mas se você puder colocar, eu recomendo, porque realmente fica muito saboroso, tá bom? Vamos mexer aqui, vamos colocar o creme de leite e levar para o fogo até dar o ponto. Aqui, meninas, já misturei tudo, já coloquei o creme de leite e já vou começar aqui, ó, a mexer, né, até dar o ponto, que vocês já sabem qual é. Quem não assistiu a última aula, meninas, eu peço que vão lá assistir, tá bom? Se eu não tô enganada, é a aula número 8. Eu mostro pra vocês como fazer o brigadeiro, o ponto correto. Eu fiz 2 tipos de brigadeiro lá, mostrei o ponto nos 2. E aqui vai ser o mesmo processo, né? Como eu já falei. Só queria mostrar mesmo pra vocês como a gente ia fazer a combinação de sabores, né? Por exemplo, no cappuccino. Esse brigadeiro de cappuccino, ele fica muito gostoso. Sim, a gente quase não dá nada por ele, né? Mas ele fica muito saboroso. Eu recomendo muito que vocês façam. Vale muito a pena. E não é exagero não, tá? Podem fazer aí. Depois vocês voltam pra me contar o que vocês acharam. E eu tenho orgulho de eu ter feito essa combinação, né? Resolvi trazer pro brigadeiro, né? Para o brigadeiro. E deu muito certo. Ficou muito saboroso. Eu vou continuar mexendo aqui e já já eu volto para mostrar para vocês novamente o ponto.
tá? Mas lembrando que na aula anterior já tá lá tudo explicadinho, tudo certinho. Aqui, meninas, mostrando pra vocês mais uma vez, tá? Não quero ser muito repetitiva, porque eu já mostrei 2 vezes, né, na aula anterior. Mas vou mostrar aqui pra vocês rapidinho, ó. Primeiro, esse teste, né, que é o caminho de Moisés, que a gente fala. Depois, o cambalhota, ó. Mas aqui já dá pra ver claramente, né, que ele tá todo solto, ó, da panela. Então, a gente nem vai precisar fazer o segundo teste, tá? É somente esse mesmo, ó. Partiu no meio, desliga, senão ele vai queimar, vai passar aqui, vai virar bala. Ó, desliga. Se a gente deixar passar desse ponto, ele vai virar bala, ele fica duro, duro mesmo. Ó, mistura, porque essa panela retém o calor, lembra que eu falei na última aula? Pois é, ó, essa panela retém o calor, então você vai misturar, ó. Mistura bem. E daqui nós já vamos passar imediatamente para o plástico filme. Não fiquem com medo, não vai derreter o plástico filme, ele aguenta, né, até uma certa temperatura ali, sem danificar. Então, a gente vai colocar agora imediatamente no plástico filme, porque a gente precisa colocar ele ainda quente. Não espere esfriar, senão ele cria uma película aqui por cima e essa película acaba atrapalhando você depois. Sem contar que fica no seu brigadeiro, e aí quando o cliente for consumir, vai ter aquele bolo no meio e é a película que se forma em cima, tá bom? Por isso que a gente precisa colocar no plástico ainda quente, porque ele quente não formou a película ainda. E a gente fecha bem o plástico, né? Pra evitar esse transtorno da película que fica por cima do brigadeiro, ok? Vou colocar no plástico e vou dar continuidade aqui, ó. Esse aqui é o de coco e esse é o de Ferreiro Rocher. Prontinho, meninas, eu já preparei aqui o prato, ó, já coloquei o plástico filme. Vou mostrar pra vocês mais uma vez como a gente vai fazer esse isolamento. Eu acabei de terminar ali o docinho de beijinho, né, o de coco. E vou mostrar aqui pra vocês mais uma vez como a gente vai colocar, tá bom? Então, pra quem ficou com alguma dúvida na última aula, eu vou mostrar novamente. Ó, eu acabei de tirar do fogo aqui o nosso doce de coco, o famoso beijinho. Vou colocando aqui. A importância de você colocar em cima de um prato é pra você não ter dificuldade de tirar depois esse plástico filme daqui. Porque se você coloca na bancada ou na mesa, pode ser que ele grude um pouco, fique ruim pra você tirar. Por isso eu gosto de colocar em um prato, tá bom? Olha só o restinho que ficou na espátula. Vamos tirar. Prontinho. Ó. Tá pronto o nosso doce de coco, o famoso beijinho, que não pode faltar. E agora a gente vai imediatamente, gente, isso aqui tá quente, ó, coloca o plástico aqui. Cuidado pra não queimar a sua mão, tá? Porque tá bastante quente mesmo, ó. Ajeita aqui, corta o plástico filme, ó. Cortei. Vou colocar essa aba aqui pra dentro, ó. Pra dentro. Essa aqui também. Ó, deixa eu ver aqui. Ó, coloquei a aba, tá vendo? E agora, é esse momento aqui que eu falo pra vocês, ó. Você pode virar ele aqui diretamente na sua mão, pra arrumar esse plástico aqui, esse excesso de plástico, ó. Cuidado, gente, porque aqui tá quente. Eu tô mostrando pra vocês assim, naturalmente, mas tá quente, ó. Minha mão chega e fica vermelha, ele tá bem quente, tá? Cuidado pra não se queimar. Aqui ele já está completamente isolado, não vai acontecer de cristalizar, né? Porque a gente já fez o isolamento certinho. Agora é só esperar esfriar naturalmente. Não coloca na geladeira, não coloca na frente do ventilador para esfriar mais rápido. Deixa ele aqui em cima da bancada esfriando naturalmente, para só então depois a gente dar aqui continuidade aos doces, tá? Poder enrolar esses docinhos e finalizar aí com as nossas flores, tá bom? Então, meninas, essa aqui foi a nossa aula de hoje. A gente fez nessa aula o nosso brigadeiro de coco, famoso beijinho.
fizemos o nosso brigadeiro de cappuccino, que é esse aqui, e fizemos também o nosso Ferrero Rocher, ó, que é esse aqui mais escurinho, a gente consegue ver também os pedacinhos de amendoim, então não dá para confundir, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Deixa aqui nos comentários, eu sempre tô tentando me manter ativa, né, nos comentários juntamente com vocês para tirar as dúvidas. Me diz se você gostou da aula de hoje, se já sabia fazer esses sabores, se já conhecia, o que você acha deles. Eu quero aproveitar aqui, antes de encerrar definitivamente a aula, para falar sobre o doce de leite, tá? O brigadeiro de doce de leite. Para você fazer, você vai juntar as bases, né? Como eu disse, que é leite condensado, creme de leite, e vai colocar também um pouco de doce de leite. Então, a gente não tem como enrolar o doce de leite, né? Que a gente compra ou que a gente faz em casa. Mas aí você pode fazer um brigadeiro de doce de leite usando o próprio doce de leite, né? E aí, chegando no ponto certinho, você consegue enrolar ele, tá bom? Então, é uma dica extra que eu tô deixando aqui para vocês. Como eu disse, aprendendo a base, você consegue aí transformar essa base em qualquer sabor de brigadeiro, tá bom? Então, a aula foi essa, espero que vocês tenham gostado de coração. Estou aqui dando o meu melhor para vocês e eu vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço e até lá!